Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre o capítulo 4 da nossa apostila Grécia. Como eu tinha já pedido na última aula, pedi que vocês lessem o capítulo 4. E quem quisesse podia continuar fazendo os mapas conceituais que a gente vai trabalhar em cima dessa metodologia. Então eu queria hoje chamar a atenção para vocês. Grécia é uma importante civilização, né? Grécia e Roma, que nós vamos ver lá na frente, são elas que são as estruturas de sociedade da nossa cultura ocidental. Então é de grande importância estudar a Grécia para nós entendermos os modelos políticos, sociais que estão inseridos na nossa sociedade ocidental. Então, a Grécia, o que nós sabemos de Grécia? Mitologia grega, né? Os deuses gregos, isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Mas nós vamos observar também, estudando Grécia, que há outras partes que nasceram na Grécia Antiga que nós continuamos nos dias atuais, modelos políticos, sociais, né, que nós trabalhamos, a filosofia, tudo isso parte dos gregos. E a Grécia, né, como está aqui no nosso quadro, pequenininho, mas feito com muito amor e carinho para o meu sexto ano. A Grécia, ela é dividida, né? Ela tem várias cidades. A Grécia não é como nós aqui hoje em dia, que nós temos o Brasil, né? Com os estados, e temos esse sentimento de nação. A Grécia é um pouquinho diferente. A Grécia ela é dividida em polis. O que é uma polis? Polis é uma cidade-estado, que a gente chama, né? Os gregos, eles falavam a mesma língua, eles acreditavam nos mesmos deuses. Isso a gente primeiro vai estudar como a Grécia ela foi dividida, a sua política e os seus modelos. Depois, nos próximos capítulos, nós vamos estudar a sociedade, nós vamos estudar a cultura, a religião. Mas eu só estou explicando aqui para vocês o quê? Que a Grécia, essas cidades-estados, como está aqui escrito, elas tinham uma política independente. Cada estado, cada polis, ela tinha o seu modelo político. Apesar de todos serem gregos, falarem a mesma língua, terem a mesma religião, cultuarem os mesmos deuses, mas eles tinham modelos políticos diferentes. E isso era chamado, cada cidadezinha era chamada de polis, tá? E era a mesma coisa que cidade-estado, como eu coloquei aqui, política independente. O que eu quero? Eu passei junto com a aula o nosso roteirinho de aula. Vocês não precisam copiar isso, tá? Que está no quadro, porque está lá no roteiro. Vocês vão pegar o roteiro, vão transcrever para o seu caderno, ok? Tá tudo isso explicado. E a gente está aqui na página, eu estou falando isso, eu estou na página 51 do livro, tá? Ele começa explicando que essas cidades polis formavam a Grécia, tá? Então a Grécia, ela era toda formada por polis. E nós vamos trabalhar com duas polis importantes, as mais importantes, né? Isso não quer dizer que todas as outras, não. Esparta e Atenas. Tá? São dois modelos. Nós vamos ver que Esparta tinha um modelo político e Atenas tinha outro. Apesar de serem gregos, falarem a mesma língua, terem os mesmos cultos religiosos, cultuarem a mesma religião, mas tinham modelos políticos diferentes. Atenas e Esparta, né? Mas na nossa próxima aula nós vamos trabalhar cada um. Como é que era Esparta, como é que era Atenas. E os modelos políticos que nós vamos encontrar nessas cidades-estados, geralmente vão ser oligarquias, tirania e democracia. Lá no seu roteiro de aula, lá está dizendo, a oligarquia. O que é uma oligarquia? Oligarquia é quando um grupo detém o poder, né? Detém o poder político. Geralmente, um único grupo.
tá? Esse grupo ele detém, um pequeno grupo tem o poder sobre toda a sua população. Isso é chamado de oligarquia. O que é a tirania? Tirania é quando o poder está na mão de uma única pessoa. Geralmente ele é autoritário, ele não pensa no coletivo, então ele é chamado de tirano, é um governo de tirania, é um governo de um só, ok? E nós temos a democracia. O que é a democracia? A democracia é o governo do povo, né? É o governar para todos. Porém, nós vamos ver que essa democracia, nessa Grécia Antiga, ela é um pouco diferente. Mas esse é um papo para a nossa próxima aula. Por enquanto, eu só estou mostrando para vocês, que está até na página do nosso livro, na página 54, 55, ele vem explicando, né, as oligarquias, tirania, democracia, esses modelos políticos que vão estar sempre dentro de cada polis. Cada polis vai escolher um modelo político para seguir. Tá? Ele vai escolher ou a oligarquia, ou a tirania, ou a democracia. E aí, na próxima aula, nós vamos ver. Esparta, qual era esse modelo político que ela seguia? Atenas, qual era o modelo político que ela seguia? Tá? E aí nós vamos ver que essas polis, elas tanto podiam se unir para defender os seus interesses e o interesse dos gregos, como a polis, ela poderia uma guerrear entre a outra. E nós vamos ver que Esparta e Atenas vão ter, em alguns momentos elas vão se unir para defender os gregos, e em alguns momentos elas vão brigar entre si, tá? Porque elas tinham modelos políticos e interesses diferentes entre si, tá? Por isso que é uma cidade-estado. Lá, voltando para a Grécia, a gente sempre, eu inicio, né, todo o nosso modelo de aula, eu sempre pergunto a localização para vocês de cada civilização. Lembrando que o Egito era um rio, né? O Egito estava lá na crescente fértil, tinha o rio Nilo. Os povos mesopotâmicos, eles eram importantes porque tinham os rios, tinha a crescente fértil, que era o Eufrates, o rio Nilo e o rio Tigres. Aqui na Grécia já é diferente, já não é mais o rio que é importante. A Grécia, ela é banhada pelo mar, né? Você pode ver aí na sua página, na página 52, no seu mapa da página 52, está mostrando aqui que as polis, elas eram banhadas pelos mares, né? Essa localização da Grécia era bastante favorável, o quê? Comércio marítimo e as navegações. Então, o que vai ser de importante para a Grécia já não é o rio, são os mares. Quais são esses mares? Mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico. Eles vão ligar o Oriente ao Ocidente através do quê? Dos mares, tá? Então ele vai ter um comércio marítimo forte, a Grécia, ela vai ter uma navegação, porque ela vai navegar, porque para ela poder levar produtos da Grécia para outras partes do mundo, ela vai ser feita através dos mares, diferente dos povos mesopotâmicos e os egípcios, porque eles faziam esse comércio através do quê? Do seu mar, do seu rio, né? Pela crescente fértil. Então isso é importante, você tem que gravar não, tem que entender da importância dos mares, tá? Voltando aqui ao seu mapa, nós vamos ver várias polis, né? Tem aqui Esparta, Corinto, Atenas, Tebas, Delfos, tá? Todas elas fazem parte do povo grego, falavam as mesmas línguas, tinham a mesma cultura, mesma religião. Porém, cada polis dessa tinha um governo independente, tinha sua política independente. Então, e vendo aqui como ela era banhada pelos mares. Aqui o Jônico, o Mediterrâneo e o Egeu. Então, cada uma comercializava entre si através desses mares. Por isso da importância
comércio marítimo, tá? Outra coisa que nós vamos agora aqui voltar. A Grécia, quando ela começou a se formar, ela era aldeias, né? Lembra que a gente já conversou? E aí aquelas aldeias foram se unindo e ela começa por essas aldeias pelos genos, tá? Que eram o quê? Comunidades familiares, chefiadas por um patriarca. O que é o patriarca? O patriarca, ele é um homem, tá? Você não vai ver patriarca mulher. O patriarca é um homem. Geralmente, ele é o mais velho do grupo e ele detém a sabedoria. Os povos entendiam que ele detinha a sabedoria. E ele era um líder político, ele era um líder militar e ele era um líder religioso. Então essas genos eram aquelas aldeias, tá? Chefiadas pelo patriarca. E essas aldeias, elas vão se unindo. Lembra que eu falei que conforme os interesses, elas vão se unindo, até que aí elas, desses genos, elas vão se tornar o quê? Polis, tá? Eu quero que vocês entendam bem que a Grécia, ela vai começar através dessas comunidades familiares, chefiadas por um patriarca. E aí, quando ela se torna polis, porque essas genos, elas vão se unindo, essas aldeias, elas vão se unindo, muitas vezes através do casamento, através dos interesses dessas aldeias, e aí ela vai se formar uma polis, tá? Lá na Grécia Antiga, ela se torna uma polis com a sua política. Então, vão escolher lá dentro um patriarca, que ele vai ser o chefe, o líder, e ele vai optar por cada modelo político. E é assim que se forma uma polis, tá? Nós vamos ouvir muito, nós vamos falar bastante dos povos que os gregos, eles eram conhecidos como helenos, não como gregos, como hoje em dia nós conhecemos, tá? Eles eram os helenos, né? Nós vamos ver cultura helênica. Não é helênica, é a mesma coisa que os gregos, tá? Por quê? Porque eles habitavam a Elade. O que é Elade? Elade era a comunidade, era aonde se fazia, né, a parte da comunidade dos gregos, tá? Então eles faziam parte daquela comunidade, eles eram o quê? Os helenos, ok? Outra coisa que nós não podemos esquecer dos gregos, né? A sua cultura, nós vamos estudar, a gente vai chegar na mitologia grega. Eu sei que vocês devem estar aí se perguntando, professora, e os deuses? Nós vamos chegar lá. Esse primeiro momento do capítulo, ele vai estar dividindo as políticas, tá? As políticas. Então, o que nós vamos? Nós vamos primeiro estudar o modelo político e depois nós vamos estudar a cultura, nós vamos estudar a sociedade e aí nós vamos inserir todos esses modelos políticos que nós estamos estudando, esses modelos, essa sociedade helênica que a gente vai, né, falar bastante nela. E aí eu vou estar sempre chamando a atenção para vocês, ó, em Esparta, a cultura era assim, e Atenas, os gregos, tá? Isso eu quero que fique bem fixado, né? Que vocês entendam da matéria. O que vai ficar para a próxima aula? Nós já comentamos sobre tudo. Desculpa, gente, a Helena acabou de falar aqui, tá? Desculpa. Coisas de vídeo online. Vamos voltar aqui à aula. O que vai acontecer? Vocês têm uns exercícios para fazer, que eu botei lá no nosso roteiro de aula. Façam os exercícios. Nós acabamos o capítulo 4? Não, tá? Nós começamos o capítulo 4. Na nossa próxima aula, próximo vídeo, o que eu vou botar? Eu vou colocar... nós vamos estudar Esparta e Atenas, ok? Como era Esparta, como era Atenas, qual era o modelo político, por que elas escolheram aquele modelo político, por que, o que elas guerreavam entre si.
Vou explicar para vocês que tá bem no início a questão da guerra de Troia, né, que todo mundo escuta, todo mundo tem curiosidade. Eu vou explicar para vocês e nós vamos falar sobre os conflitos que existiram entre essas polis. Alguns momentos para defender os gregos e outros momentos elas guerreavam entre si, ok? Então não deixem de fazer os exercícios, não precisem copiar o que está aqui no quadro, porque está lá no roteiro da nossa aula, que vai junto com essa videoaula. Então passa o roteiro para o caderno, façam os exercícios. Qualquer dúvida, coloca lá na plataforma, eu vou responder, ok? E em breve eu estou mandando também a correção do trabalho que eu solicitei no nosso roteiro de aula, ok? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, coloque lá na nossa plataforma, ok? Beijo, turma, até a próxima aula.